E agora eu quero trazer uma meditação, quero que você preste muita atenção. Vou falar alguns detalhes muito importantes aqui, que precisa de atenção para você captar e aplicar na sua vida. Eu vou falar sobre os cânticos da natividade. Quem já ouviu falar nos cânticos da natividade? Só os venezuelanos que sabem. Porque natividade é o Natal, né? Irmãos, os cânticos da natividade são 4. Existem 4 evangelhos na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, que contam a mesma história, a história de Jesus, do ministério de Jesus. Mas só Lucas conta no seu evangelho os 4 cânticos da natividade. Só ele registrou no evangelho dele. Eu assisti uma série agora essa semana, muito interessante, que mostrava Maria já idosa, e uma das pessoas, das seguidoras de Jesus, encontrou com ela em algum lugar, escondido, porque os cristãos estavam sendo perseguidos, e chegou com ela e disse: olha, o Lucas, nosso irmão Lucas, está registrando a história de Jesus, dos acontecimentos daqui de Jerusalém, e ele está pesquisando com pessoas que tiveram contato com Jesus, que Lucas diz assim: eu estou registrando com testemunhas oculares a história de Jesus, e ele estava escrevendo, fazendo um documentário para entregar para uma pessoa muito importante, chamada Teófilo. E essa mulher chegou com Maria e disse: olha, Lucas está escrevendo agora, ele está encerrando a obra dele, e eu estou aqui para lhe perguntar, você tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? E Maria disse: tem uma coisa que eu não falei para o Lucas, eu quero que você escreva agora na íntegra, porque eu quero que as pessoas saibam disso. Isso é um filme, então é uma série bíblica. E a moça se preparou para escrever, e ela começou a falar o cântico de Maria. Ela disse: isso eu não falei para o Lucas, ele tem que publicar, ele tem que colocar no evangelho dele. E aí ela escreveu o Cântico de Maria, que é lindo, que é maravilhoso. Nós vamos meditar um pouco sobre isso, tá bom? Os cânticos da natividade são 4, e o Lucas, ele menciona todos os 4 no evangelho dele. É o Cântico de Maria, o Cântico de Zacarias, o Cântico de Simeão e o Cântico da profetisa Ana. O que são esses cânticos? São salmos, não aqueles salmos dos 150 que já estavam aqui, que estão na Bíblia. O livro de Salmos tem 150 salmos, que foram feitos por Moisés, por Davi, por Salomão, Asaf e vários outros. Esses cânticos foram cânticos todos relacionados à vinda do Messias. Irmãos, para os judeus daquela época, era muito importante a vinda do Messias, porque a salvação deles dependia da esperança que eles tinham no Messias que viria no futuro, que Deus tinha prometido. Lá em Gênesis, quando Adão pecou e Deus veio para ajustar as contas com ele, e disse: a terra foi amaldiçoada por sua causa, Adão, por sua causa, e você agora está expulso do jardim, sai do jardim. Aquela amizade que nós tínhamos, que eu conversava com você todos os dias na viração do dia, agora se acabou, você vai, infelizmente, e olha, mas deixa eu falar uma coisa. Ele deu uma sentença também para a serpente, deu uma sentença para a mulher, e disse que a mulher, a partir daquele dia, daria à luz com muitas dores, e o seu desejo seria para o seu marido. Você sabia que as mulheres, quando elas recebem um presente, elas dizem: vou já levar para o meu marido. A maioria delas são assim, é ou não é? Alguém deu um negócio bom para comer, e a mulher ama aquilo: eu vou guardar para o meu marido. Graças a Deus, né, Jay? Como é que as mulheres servem a gente, aguentam a gente, não é, seu Noel? A vida toda a gente é ruim, às vezes, grosseiro, às vezes, e elas estão lá servindo a gente, e dá café e cuida da gente. Se a sua mulher não faz isso, irmão, você talvez está casado com a mulher errada. Estou brincando. Mas olha só aqui, presta atenção. Deus disse: eu vou mandar uma pessoa, alguém da descendência da mulher, vai nascer um dia uma pessoa especial que eu vou mandar. Essa pessoa vai esmagar a cabeça de Satanás e vai restaurar a humanidade, eu vou perdoar os pecados da humanidade, e eu vou restaurar a nossa comunhão de novo. Vocês vão ser salvos de novo.
E todo judeu sério esperava por esse dia, vivia a vida toda pensando nisso. Havia um homem, eu vou só mencionar o cântico aqui sobre o cântico de Simeão. Era um homem que a Bíblia diz, uma pessoa de idade, um ancião. Não diz que ele era profeta nem sacerdote, fala, havia um ancião em Jerusalém, um homem de muita idade, que todos os dias estava no templo, e ele esperava pela vinda do Messias, ele esperava pelo cumprimento dessa promessa da salvação. Porque lembra aqui, os judeus, o povo do Antigo Testamento, a salvação deles dependia da esperança que eles tinham, de crer no Messias que Deus tinha mandado, que ainda ia chegar. Não era muito diferente de nós, que nós somos salvos pela fé no Messias que já veio. E esse homem, Deus tinha revelado para ele que ele não ia morrer até ver a salvação dele. Agora eu imagino, irmãos, uma pessoa com mais de 80 anos, todos os dias ele orava e dizia, meu Deus, estou para morrer e eu não vejo, será que eu vou para o inferno? Será que eu não vou ter salvação? Porque o Messias Salvador não chegou ainda, eu já estou velho. Ele vivia esperando por isso. E olha só, no dia que Maria e José entraram no templo para apresentar o menino Jesus no templo, que era o costume dos judeus, ele deu sorte de estar lá, Jay. Ele deu sorte de estar naquele dia. Não foi sorte não, irmãos. Ele nunca faltava no templo. A Bíblia diz que ele vivia dia e noite no templo, orando e aguardando. Sabe, tem muita gente que perde bênçãos porque falta no culto por qualquer coisa. Talvez naquele dia era que a palavra de Deus libertadora para a sua vida ia acontecer. A Bíblia diz que quando nós estamos unidos, reunidos, como é bom e agradável que os irmãos estejam unidos. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Tem gente que faltou um culto na vida, e naquele culto era o dia que a bênção ia alcançar ele, especificamente. E Simeão estava lá. Quando Maria entrou com o menino Jesus no colo para apresentar, igual a gente faz aqui, ele se aproximou dela e disse, me dá essa criança aqui. E ela entregou nos braços dele. E ele olhou para Deus, para o céu, e disse, Deus, eu te dou graças. Bendito seja Deus que ouviu o clamor do seu povo. Agora, Senhor, eu posso morrer em paz. Despede teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Naquele dia ele pensou, agora eu posso morrer, porque eu já vi a salvação de Deus. Sabe, os natais da nossa vida deveriam ser mais cheios de vida, porque nós temos esse Jesus que muitos esperavam e que muitos não conhecem. Nós temos esse Jesus na nossa vida, já nasceu, já morreu, já ressuscitou, já deu a salvação para todos nós. Amém? Então, esse é o cântico de Simeão. Mas eu quero falar sobre o cântico de Maria e de Zacarias. Esse é um período mais festivo do ano, o período de Natal, onde até os que não conhecem a Deus, as pessoas do mundo que só pensam em dinheiro, vender mais, comprar mais, e viajar e festejar, até entre eles tem um resquíciozinho de luz da presença de Deus. Sabe por quê? As cidades começam a ser iluminadas e começam as pessoas a fazer mandar mensagens agradáveis uns para os outros. Eu estive agora lá nas férias em Recife, entrei num shopping lá, irmão, que parecia que estava numa igreja. Aquela música divina, Noite Santa, tocando naqueles alto-falantes do shopping, uma coisa maravilhosa. Eu fiquei um tempão lá, eu nem me importei de esperar um monte de Miriam que estava lá numa loja, e eu fiquei lá assim, só curtindo aquilo. Sabe, esse mundo está pedindo por Deus, está clamando por Deus. O Natal é o momento da igreja se espalhar e levar essa luz do Evangelho para as pessoas. Então nós vamos ver aqui sobre o cântico de Maria. O cântico é um cântico de total confiança em Deus. Maria, quando recebeu a informação que estava grávida do Espírito Santo, ela foi visitar a sua prima Isabel, que ia ser a mãe de João Batista, que já estava grávida há 6 meses, e quando ela chegou lá, ela saudou a sua prima Isabel. A Bíblia diz que a criança estremeceu dentro da barriga de Isabel. Isabel disse, de onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando recebi a tua saudação, a criança estremeceu no meu ventre, e ela começou a dizer, tu és bendita entre as mulheres, todas as gerações te chamarão de bem-aventurada, porque você é a mãe do Salvador.
Aí Maria explodiu nesse canto. Deixa eu te falar, o verdadeiro cântico, viu, pessoal do louvor? O verdadeiro salmo, a verdadeira adoração nasce de dentro da alma de alguém que tem uma experiência com Deus. Quando Simeão teve a experiência de encontrar o Salvador, ele fez aquela canção maravilhosa. Quando Maria teve a experiência de receber no seu ventre o Salvador, ela disse, então disse Maria, no versículo 46, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem, agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu de mãos vazias os ricos, amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Um cântico que expressa profunda reverência, respeito e admiração por Deus. Essa minha alma engrandece ao Senhor. Você sabe o que significava uma jovem, antes de casar, ficar grávida em Israel? Apedrejamento. Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque atentou para a humildade da sua serva. Sabe o que eu acho? Eu não estudei suficiente para concluir que que é exatamente isso. Mas a minha impressão, quando ela disse, o Senhor atentou para a humildade da sua serva, porque tem uma versão que diz para a insignificância da sua serva. Ela estava se referindo à família dela, que era uma família pobre, ao lugar que ela morava, que era um lugar onde os judeus eram misturados, uma raça misturada, que era considerado pelo resto de Israel como um lugar de trevas. Os fariseus discutindo um dia, disse, você já viu nascer algum profeta na Galileia? Quando disseram que Jesus era de Nazaré, disseram assim, de Nazaré pode vir alguma coisa boa. Vocês já ouviram isso? Pois é, eu penso que Maria estava se referindo a isso, de um meio de uma cidade tão desprezada, de uma família tão pobre, o Messias vai nascer, Deus escolheu alguém. Ela disse, atentou para a humildade da sua serva. Então Maria se entregou totalmente. Deixa eu te falar uma coisa, Deus é soberano para encontrar você onde você está, para ver aquilo que você precisa ser transformado, para mudar na sua vida, na sua mentalidade, aquilo que tem que ser mudado para Ele poder te encontrar e fazer a obra dEle na sua vida. Existem algumas qualidades que eu vejo em Maria nessa situação aqui, que é simplicidade, disponibilidade, humanidade e confiança em Deus. Disponibilidade ou simplicidade. Ela disse, eu sou simples, eu não tenho nada para oferecer. Mas Deus me encontrou. Disponibilidade, ela disse, primeiro, humanidade, ela disse, Deus, mas eu sou uma virgem. Eu nunca... Ela falou para o anjo, para o anjo Gabriel, eu sou uma virgem, nunca tive relação com homem algum, como que eu vou ficar grávida? É impossível. Ele disse, Maria, não temas, porque o que está gerado em ti é do Espírito Santo. Ela disse, então pronto, então tudo bem, então faça-se em mim segundo a tua vontade. Olha só, sem complicação. Às vezes Deus está chamando alguns de nós para alguma obra, você sabe, eu sei que eu tenho que fazer, eu sei que Deus quer aquilo de mim, mas eu fico inventando desculpas e achando dificuldade, e sabe, e Maria foi simples, ela só tirou dúvida. Deus não se zanga quando você fala, Deus, eu quero argumentar um pouquinho, como que eu vou fazer? Deus, não tenho dinheiro, sou de família pobre, Deus, como que eu vou fazer isso? Eu não tenho recurso, como que... Deus não se incomoda quando você faz isso, porque Ele sabe que nós somos humanos. Mas quando Ele nos chama, Ele já preparou o suprimento. Quando Ele nos chama para alguma obra, é porque Ele tem certeza do que Ele está fazendo. Eu lembro quando o pastor Sabá, pela primeira vez, me falou, nós estávamos indo para a Venezuela, um ano antes dele mudar para São Paulo.
Estava eu, a pastora Marileia e a minha esposa Miriam no carro. E ele disse: Lima, provavelmente ano que vem eu vou mudar para São Paulo. Vocês estão preparados para assumir a igreja aqui? Com toda a sinceridade do meu coração, eu respondi prontamente: pastor, eu não estou preparado. Mas se Deus está me escolhendo para isso, Ele vai me capacitar e eu aceito. Deus sabe que eu não estava preparado. Mas eu disse: Deus vai me capacitar. Maria fez isso aqui. Simplicidade, humanidade e total confiança em Deus. Quais são as qualidades que Deus leva em conta numa pessoa para escolher essa pessoa para cumprir um grande propósito na sua geração? Naquele tempo de Maria, ele estava procurando alguém, ele precisava de alguém para cumprir o propósito de trazer o Salvador para a terra. Hoje, nós estamos esperando a volta de Jesus, segunda vinda. Deus tem algumas coisas para fazer antes disso acontecer. E Ele está reunindo uma multidão, Ele tem uma multidão já aqui em Boa Vista, no mundo, milhões e milhões de crentes. Mas o que Deus procura em alguém para usar esse alguém, para cumprir esse propósito na vida? Sabe, é muito importante nós estarmos atentos a isso. Maria era uma garota diferente. Maria era uma moça honrada. Ela não era daquelas que basta um rapaz dar um sorrisozinho e já está se entregando. Maria não era alguém que vivia voando no mundo da internet, publicando coisas. Quantos seguidores o Whindersson Nunes tem? No fulano de tal, que agora acabou de... Maria não vivia assim, nem tinha internet, graças a Deus, naquela época, né? A Bíblia diz que ela aguardava a vinda do Messias. Era uma mulher de honra. Sua família era pobre, desconhecida, porém temente a Deus, e esperava pelo cumprimento da promessa que Deus tinha feito de mandar um Salvador. Nós podemos dizer que os seus pais a criaram para esse propósito. Aqui entra uma parte muito importante, pai e mãe. Como você está educando os seus filhos para tirar lucro dele depois, ou você não está se importando com a vida dele no futuro, ou você está preparando, guiado por Deus, para preparar seus filhos, para quando Deus quiser usar alguém, eles estarem prontos. Isso é muito importante. Eu penso que os pais de Maria deram uma criação para ela dessa forma honrada. Maria tinha um alto padrão moral. Mesmo sendo noiva, se mantinha pura e se conservou virgem até o casamento. Infelizmente, para a vergonha nossa, hoje em dia, muitos rapazes e moças crentes estão praticando sexo antes do casamento. Moças aparecem grávidas e a gente diz: é meu, e Deus vai perdoar, vai acabar indo para o céu mesmo, porque Deus, a salvação é pela graça. Mas é uma vergonha que nós não temos essa fibra moral que a Bíblia mostra. Deus nunca mudou. Deus não muda. Nós que nos dizemos crentes, temos que praticar a palavra de Deus, perdoar, amar, andar em pureza, ser honesto, ser íntegro, ser verdadeiro. Que esse Natal possa ser, pastor, o Natal é um dia de mensagem bacana. Não, é verdade. Mas quando nós estivermos vivendo de uma forma que agrade a Deus, nós talvez teremos uma mensagem agradável. Mas agora é hora de reflexão mesmo, para a nossa vida. É hora de reflexão. Vamos voltar para o texto de Natal, né? Lucas capítulo 1, versículo 26. Estou falando sobre o cântico de Maria. Lucas 11, 26 diz o seguinte: o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem chamada Maria. Irmãos, eu fiquei fascinado quando eu li isso aqui a semana passada. Pensa bem comigo aqui, ó. Deus, criador dos céus e da terra, o universo todo está debaixo da visão dele. Tinha Jerusalém, que era uma cidade famosa já na época, o Egito, outras nações poderosas haviam, mas Deus olhou, chamou assim: Gabriel, vem cá, o anjo Gabriel, eu vou precisar fazer uma missão agora, e eu estou procurando alguém para cumprir essa missão. É bem provável que o Miguel tenha tentado dar algum teco, né? Assim, Deus daquela ali, hein? Não, peraí, Miguel, calma, eu vou escolher. E Deus disse assim, ó: Gabriel, vem cá, eu vou mandar você agora lá na Galiléia,
na cidade chamada Nazaré, para falar com aquela moça chamada Maria. Específico. E o anjo foi. E quando chegou lá, não teve trabalho para convencer a Maria. Ele cumpriu sua missão. A Bíblia diz que ele falou: Maria, não temas, porque você achou graça diante de Deus. Outra coisa que me chama a atenção, irmãos: Deus não escolheu assim aleatoriamente a mais bonitinha, a mais bem vestida. Não. A Bíblia diz que o Gabriel disse para ela: Maria, você achou graça diante de Deus, ou seja, você atraiu Deus. Você ficará grávida, terá um filho, e porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Maria falou: como isso pode ser? Eu sou virgem. Ele disse: fica tranquila, o Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso o ente santo que vai nascer de ti será chamado Filho de Deus. Ela disse: então, que seja feito conforme a sua palavra. Ou seja, o Senhor já me convenceu, tu pode fazer. Simplicidade. Agora, vamos ler Lucas, mesmo capítulo, versículo 38. Então Maria disse, depois que ela foi lá, visitou Isabel, teve toda aquela conversa. Isabel disse: a mãe do meu Senhor me visitou. Maria disse: aqui está a serva do Senhor. Desculpa, era isso que ela falou para o anjo, eu pulei aqui. Maria disse então: aqui está a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Agora, uma coisa que eu quero enfatizar: Deus foi quem escolheu Maria, e Maria estava pronta para a missão que Deus tinha para ela. Se Deus escolhe a gente, e Ele tem escolhido muitos de nós para muitas obras, nós estamos prontos para isso. Uma lição que nós aprendemos aqui de Maria é que ela estava disponível para Deus. Disponível no sentido de preparada, santa, pura, mulher séria, mulher de honra, mulher de confiança, e disponível para fazer o que Deus quisesse. Isso é muito importante, lição muito poderosa. Irmão, esteja preparado para servir a Deus, cumprindo o propósito que Ele tem para você e para mim. Estejamos preparados. O ponto número 3, o anjo não falou somente com Maria, ele falou também com José. Agora lembra aqui, o anjo falou com José, o noivo prometido de Maria. E nós deveríamos estudar o padrão da família de José. Esse rapaz de honra, trabalhador, temente a Deus, de conduta ilibada. José foi um rapaz que, para a sua época, quando ele estava noivo com Maria, e ela veio com essa história para ele: estou grávida, e ele não tinha feito nada, ele só deveria dizer assim: autoridade de Israel, essa moça, eu fiquei noivo com ela, e ela apareceu grávida, me traiu, para ela ser apedrejada na hora. Ou então, se ele não dissesse nada e continuasse com ela, as autoridades de Israel iam dizer assim: você engravidou essa moça antes do casamento, vai ser punido também do mesmo jeito. Mas não, José, depois de o anjo falar para ele, aliás, antes do anjo falar, porque depois ele entendeu tudo, mas antes do anjo falar com ele, quando Maria só tinha dito, ele disse: Maria, é o seguinte, eu não estou entendendo essa situação, mas eu vou fazer o seguinte: nós vamos encerrar o nosso noivado silenciosamente, ninguém vai saber, com o fim de não expor Maria. Olha só, o cara que possivelmente na mente dele estaria passando a ideia de: então, eu fui traído, mas eu não vou revidar, eu não vou me vingar, eu vou evitar que ela seja exposta, eu vou proteger Maria. Rapaz de honra, rapaz de caráter. Uma lição que José nos passa, e eu creio que a família dele foi responsável por isso, a criação dele conduziu ele para ter esse caráter. Outro personagem bíblico digno de menção aqui é João Batista, que aí nós vamos falar sobre o nascimento de João e o cântico de Zacarias. Isso é muito importante aqui, a importância da família de João. João ia cumprir uma missão muitíssimo importante, porque o mundo estava todo desviado de Deus, e Deus precisava de um homem que fosse confiável, que ninguém pudesse apontar o dedo para ele, que tivesse autoridade para fazer o que João fez.
João, diante dos políticos da época, do Herodes, ele disse: você está em pecado, Deus vai te punir, porque ele tinha tomado a mulher do irmão dele. E o povo deve ter chegado e dito: João, para com isso, o cara é o rei, ele vai mandar te matar. Eu não me importo, eu estou falando em nome do Deus vivo, e eu posso morrer por isso, mas Deus não aprova o seu casamento, você tomou a mulher do seu irmão. E por isso ele foi cortado a cabeça. Na época que João nasceu, ele nasceu bem no finalzinho do período de 430 anos, entre o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é todo aquele período, desde Adão até antes quando foi escrito o livro de Zacarias, conta aquelas histórias todas ali, até o início do Novo Testamento. Aconteceu tudo aqui da Arca de Noé, aconteceu Abraão saindo da sua terra, a história de Isaac, Jacó, Moisés, trazendo o povo do Egito. Teve todo aquele movimento, profetas, Elias, Eliseu, Daniel e tantos outros se levantaram, profetizaram. Mas nesse período, depois que eles já estavam na terra, depois de um certo período, 430 anos, antes de começar o Novo Testamento, não teve nada, ficou tudo silêncio. Nenhum profeta apareceu assim. João foi que quebrou esse silêncio. E segundo historiadores, nesse período, aproximadamente 200 anos, mais precisamente 160 anos antes da vinda de Cristo, Antíoco Epifânio, que era um rei Seleucida da Síria, eles anexaram Jerusalém e comandaram Jerusalém e profanou o templo. Nesse período também muitos fariseus, líderes da lei de Israel, fariseus e doutores da lei, criaram partidos políticos religiosos ao mesmo tempo, chamado de seitas dos herodianos, alguns chamavam seita, outros chamavam partido mesmo. Na época de Jesus, no livro de Mateus, fala assim que os partidos dos herodianos, dos seus e dos fariseus, eles faziam oposição a Jesus. E por causa dessa politização da igreja, do evangelho, não do evangelho, da religião judaica, eles começaram a se desviar da verdade para ceder aqui, ceder ali. Era como se eu e o pastor Gilvan aqui, eu dissesse assim: eu vou o meu partido e aquele é o partido do pastor Gilvan. Aí eu dizia assim: vocês vão ficar comigo, né? Aí a Val dizia assim: eu estou pensando em ir lá para o pastor Gilvan. Não, fica comigo que eu diminuo o teu dízimo pela metade. Não, fica comigo que esse pecadinho aí eu perdoo, eu dispenso. Eu não sei se era isso. Só sei que quando politizou, quando criou-se partidos, eles se desviaram daquilo que todos criam junto, que era a lei de Deus, os princípios de Deus. E por causa disso, muitos judeus ortodoxos, judeus que eram sérios com Deus, fugiram de Israel. Quando Antíoco Epifânio profanou o templo, fugiram para os desertos e formaram comunidades. Uma delas foi a dos essênios. Os essênios se instalaram no deserto, perto do Mar Morto. E eles reescreviam a Bíblia, a Torá, a lei deles, porque nessa época eles profanaram o templo e eles fugiram do Senado, então eles reescreveram e guardaram em potes, dentro de cavernas, próximo ao Mar Morto, que mais tarde, depois de 1948, da nossa era, quando ressurgiu de novo a nação de Israel, alguns pastores de ovelhas, procurando seus animais que estavam perdidos, entraram em alguma dessas cavernas e encontraram os famosos achados do Mar Morto, que estão no Museu de Jerusalém, e que foi um grande achado para a humanidade, porque até então, muitos estudiosos da Bíblia no mundo, principalmente os céticos, eles refutavam a veracidade da Bíblia. Eles diziam: não pode um profeta como Isaías, que viveu 800 anos antes de Cristo, ter escrito sobre Jesus tão detalhadamente. Isaías fala até do sofrimento de Cristo. Ele dizia: não, isso é uma farsa, isso foi uma montagem, isso não pode ter sido escrito antes, isso foi escrito depois que eles viram tudo o que aconteceu. Os achados do Mar Morto, a data deles é de 200 anos antes de Cristo. E o mundo inteiro percebeu, descobriu, acabou aquela competição deles, aquela restrição,
E todos nós sabemos que a Bíblia que nós temos hoje é a verdadeira, porque foi preservado lá por pessoas que viveram no deserto, isoladas, e escreveram a fidelidade da Bíblia. E os nossos doutores de hoje acharam, e se confirma que a Bíblia que você tem é verdadeira. Agora, o interessante é que esses camaradas que fugiram para o deserto, para não se misturar com essa corrupção que havia em Israel, eles se mantiveram puros e santos, vivendo nos desertos. Tem uma história muito interessante que eu li alguns anos atrás, que depois de 1948, quando a ONU novamente instituiu a nação de Israel, que, se você não sabe, Oswaldo Aranha, um brasileiro, foi que deu o último voto que determinou a nação de Israel. O Brasil é abençoado por causa disso. 14 de maio de 1948, no fim do dia, quase começando a noite, houve essa decisão. Eu ouvi que depois desse tempo todo, aí as nações começaram, os judeus estavam espalhados pelo mundo, foram motivados a voltar para Israel. A própria ONU deu autorizações, dizendo: olha, voltem para a sua terra, agora vocês estão protegidos, têm sua terra. Eles encontraram uma tribo no deserto, próximo à Etiópia, que eles eram tão primários, eles eram daqueles judeus que viveram lá no deserto isolado, que nunca tinham visto uma máquina, nunca tinham visto um carro. Eles, só para se manter puros na Bíblia, na palavra de Deus, eles não se misturaram. E eles eram tão, no nosso dizer hoje, seriam atrasados, tão inocentes, puros com a Bíblia, que eles dizem que quando pessoas pegaram, rabinos de Israel moderno, pegaram a ajuda da ONU e pegaram aviões americanos para ir buscar esse povo, para trazer de volta para a sua terra, os rabinos tiveram que tentar convencê-los, voltar para Israel, e dizer: não, nós não vamos para lá, que a terra está contaminada, nós vamos ficar aqui servindo o nosso Deus. E eles falaram: não, mas foi restaurada, agora o povo de Deus está lá. E eles perguntavam: o Messias está lá? Se a gente chegar lá, a gente vai encontrar o Messias? Então, era um povo assim que estava tão puro, sem nenhuma maldade, ao ponto de, quando eles chegaram no aeroporto para embarcar no avião que ia levá-los para Israel, quando eles viram o avião, eles falaram: nós não vamos entrar nisso, não é isso que vai nos levar para Israel. Eles, não, nós não vamos entrar, nenhum de nós vai entrar, porque eles pensavam: nós não faremos nada que não esteja na palavra de Deus, pode ser que seja uma cilada, não, nós não vamos correr risco. Aí precisou os rabinos abrir a Bíblia e mostrar para eles passagens de profetas que diziam: eis que eles trarão os teus filhos nas asas das águias. E eles disseram: essas são as águias que Deus mandou para buscar vocês. E eles aceitaram entrar. E quando eles chegaram em Israel, desceram no aeroporto, eles disseram: cadê o Messias? Eu queria ver o Messias. Eles eram tão do tempo atrás. Foi para uma comunidade como essa que Zacarias mandou o filho dele, ainda criança, para ser criado entre aqueles que tinham sangue puro, mente pura, focado totalmente em Deus, porque ele sabia: esse menino está destinado a ser um profeta de Deus, eu vou fazer de tudo, eu vou abrir mão dele para servir a Deus, como é o propósito dele. Como que eu sei disso? Eu estava lendo agora, lá nas minhas férias, lendo o Cântico de Zacarias, e eu fiquei impressionado, me chamou a atenção uma coisa. Eu já leio a Bíblia, mas quando eu li no finalzinho do Cântico de Zacarias, ele diz assim: e o menino, recém-nascido, se fortalecia em espírito e viveu nos desertos, até o dia que foi manifestado a Israel. E sabe quando ele foi manifestado a Israel? Adulto, batizando. João apareceu no deserto da Judéia, batizando o povo, dizendo: arrependam-se. Aí veio Jesus e ele batizou. Você lembra disso? E eu pensei: como que esse menino foi para o deserto? Como que ele viveu no deserto? Eu chamei a Amanda para discutir esse assunto, que a Amanda é estudiosa da Bíblia. E nós fomos conversar e pesquisar e achar que provavelmente Zacarias fez, porque olha só, vamos ler o Cântico de Zacarias. Você sabe que Zacarias era um sacerdote, a mulher dele era estéril, eles dois já eram bem velhos. Um dia ele entrou no Santo dos Santos lá para oferecer o sacrifício,
E o anjo Gabriel apareceu para ele lá dentro, o mesmo anjo Gabriel, e disse: Zacarias, Deus ouviu suas orações, você vai ter um filho, e ele se chamará João, e ele vai ser o que vai anunciar a vinda do Messias. E Zacarias: não pode. Como que isso pode? Minha mulher é estéril e nós somos velhos. O anjo disse: porque você duvidou, você vai ficar mudo, não vai mais falar até nascer, até cumprir essa palavra. Então o povo esperando, de repente Zacarias, que antes falava, saiu de dentro do santuário falando em libras. E a mulher: o que é isso? Como é que faz João e o anjo? É assim, como é que é o anjo, irmã? Eu acho que Zacarias deve ter dito assim, ó. Falou comigo, como é? Falou comigo, que ele está dizendo que falou comigo. Deixa ela aí. Zacarias saiu lá de dentro, aí a mulher dele: o que aconteceu, meu marido? E ele: o anjo falou comigo. E ele ficou mudo até o nascimento de João. Quando João nasceu, todo mundo se alegrou da comunidade, disseram: nasceu o menino, e agora como vai ser o nome? Aí os parentes disseram assim, os amigos disseram assim: vai ser Zacarias Júnior. Vai ser Zacarias. E ele: como é que ele diz? Não. E o povo: não, mas tem que ser Zacarias, porque você não tem ninguém com esse nome, só você, tem que ser Zacarias. E ele: Zacarias, não. Aí a mulher disse: então escreve aqui como que vai ser. Ele pegou uma tabuinha lá e escreveu João, porque ele vai anunciar a vinda do Salvador. Quando ele falou João, será o nome dele. Viu, maridos? Tem coisas que é só você que tem que tomar decisão. Mulheres, aprenda a respeitar a intuição do seu marido, as decisões que ele toma. Ele é responsável diante de Deus. Maridos, assuma essa postura de tomar decisão na sua casa. Amém, irmãos? Quando Zacarias escreveu, o nome dele será João, e pronto. Soltou a língua dele e voltou a falar normalmente. Aí olha o cântico de Zacarias, olha o que ele fez. Lucas capítulo 1, versículo 67. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Aí ele olhou para o menino e disse: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo o conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados. Graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Olha que poema que uma pessoa, quando tem uma experiência com Deus, de repente aquele homem lá do Antigo Testamento, graças à maravilhosa misericórdia de Deus, que fez brilhar sobre nós o sol nascente das alturas. Quem é o sol da justiça, que a Bíblia diz? Jesus, Ele é o sol da justiça. Sabe, quando Isaías fala do nascimento de Jesus, ele diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Os que jaziam na região da sombra da morte, sobre eles resplandeceu a luz. Quando a Bíblia fala resplandecer, ela se refere ao nascer do sol, quando o sol nasce, que expulsa a noite. E Zacarias, agora cheio do Espírito Santo, diz: graças à misericórdia do nosso bom Deus, que fez brilhar sobre nós, resplandecer sobre nós o sol nascente das alturas. Ele estava se referindo a Jesus, dizendo: você, João, meu filho, bebê ainda, você vai ser um grande profeta de Deus, porque você vai anunciar. Aí logo em seguida ele diz o seguinte, qual é o versículo? Deixa eu repetir, 76. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos para a salvação, por meio da remissão dos seus pecados. E versículo 78, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas, lá onde Maria morava, e na região da sombra da morte, naquela região da Galileia, que era misturado gentios e publicanos, e misturaram as religiões lá, sincretismo religioso, e dirigir os nossos passos pelo caminho da paz. Aí olha o versículo 80. O menino crescia e se fortalecia em espírito,
e viveu nos desertos até o dia em que devia se manifestar a Israel. Zacarias, um homem judeu, sem nenhum filho, mulher estéril, os dois já velhos, de repente tem um filho que Deus dá, e ele profetiza sobre esse filho, igual os irmãos fazem aqui, quando apresentam seus filhos. Esse menino será um profeta de Deus, eu o abençoo. Mas não ficou só em palavras, ele se sacrificou, porque, como eu disse, um filho, homem, único, numa família de dois velhos, de mulher estéril, não tinha mais chance de ter outro, representava o sustento dele para o resto da vida. Mas ele pegou aquela criança, ele entendeu que aquela criança era destinada para Deus, ele o abençoou, ele profetizou sobre ela e se sacrificou, dizendo: eu entrego ele para o deserto para servir a Deus. Existe aqui uma grande semelhança, uma semelhança muito grande com João 3,16. O que diz lá? Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito. Deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ana, a mãe de Samuel, que era uma mulher estéril também, que vivia no templo, orando a Deus e dizendo: Deus, eu sou uma mulher amargurada, eu não tenho filho, me ajuda, me dá um filho. E até que o sacerdote Eli chegou lá e ouviu a oração dela e disse para ela, você está bêbada, mulher. Ele não ouviu que era oração, pensou que ela estava só balbuciando. Ela disse: não, a tua serva está aqui com a amargura de espírito, porque eu não tenho filhos. E ele disse: levante e vá para sua casa, porque Deus já respondeu sua oração. E a Bíblia diz que quando ela levantou dali, o semblante dela já era outro. Ela creu que Deus daria, e aí ela ficou grávida e teve um filho, chamado Samuel. E o que ela fez com esse filho? A Bíblia diz que quando ela desmamou o filho, ela mandou fazer umas vestes sacerdotais, ou ela mesma fez, para aquela criança, e pegou a criança, foi lá no templo e disse: sacerdote Eli, eu vim trazer o meu filho para ser criado no templo, eu quero que ele seja um sacerdote de Deus. E todo ano ela ia, levava uma nova veste sacerdotal para ele, conforme ele crescia, e se tornou o grande profeta Samuel. Abraão, o único filho, o da promessa, ele decidiu sacrificar por ordem de Deus. Deus pediu, ele foi para sacrificar seu filho. E a Bíblia diz que ele o sacrificou, para Deus ele sacrificou, e Deus, pela fé, Deus restaurou o filho, mas ofereceu seu filho Isaque para sacrificar. Zacarias deu para o deserto. Deixa eu falar uma coisa: deserto não é coisa do diabo, deserto não é o diabo que está perseguindo você. Eu estou no deserto porque o diabo se levantou contra mim. Satanás não tem poder nenhum para levar você para deserto nenhum, e até porque ele não leva para deserto, porque deserto é lugar de reflexão, é lugar de estar mais perto de Deus. João Batista foi enviado para o deserto para crescer diante de Deus. Os profetas iam para a solidão do deserto para se aproximar mais de Deus, para focalizar sua mensagem em Deus, para não ser influenciado, para que Deus pudesse cumprir o grande propósito na vida deles. Se você está passando por algum deserto, você deveria pensar o seguinte: Deus, o que vai acontecer depois disso? Se eu tenho alguma coisa, eu vou me comportar com temor a Deus, glorificando a Deus, porque Deus está me preparando para alguma coisa muito grande. Sabe, essa pandemia veio, e eu creio que nós devemos começar a refletir o que aconteceu. Deus cancelou nossos carnavais, nossas partidas de futebol, muitas coisas foram canceladas, muitas empresas quebraram, muita gente ficou sem emprego. Aqui nós não sentimos tanto, porque aqui é diferente. Mas, irmãos, o que nós deveríamos fazer é o que Deus está esperando de nós agora. Para que Deus está nos preparando? Eu acredito que virá um grande avivamento, que as nações da terra vão olhar e dizer: não existia condições para ninguém estar bem. Se eles estão bem é porque Deus está fazendo uma grande obra. E eu acredito que nós fomos chamados para estar no centro disso. No centro disso. Deserto é lugar de preparação. Moisés, antes de libertar o povo de Israel, lá do Egito, passou 40 anos no deserto. João Batista nasceu e foi mandado para o deserto, criança. Só voltou de lá para anunciar o caminho da salvação. Jesus, no dia do seu batismo, foi batizado e foi levado para o deserto. Passou 40 dias se preparando para o grande ministério
que ele tinha. Louve a Deus se você tem passado por algum deserto. Em vez de você se distanciar de Deus e começar a criticar e reclamar e ficar pior, diga: Deus, aqui está a minha vida, faça comigo o que o Senhor quiser, me prepare, eu quero estar pronto para depois desse deserto fazer o que o Senhor quer que eu faça. E você vai ver a diferença. E eu quero falar para vocês, queridos pais e mães, voltemos-nos para Deus de coração e de alma, a fim de que nós possamos influenciar nossos filhos para seguir o caminho da paz, o caminho da justiça, o caminho de Deus, para que quando Deus olhar para essa igreja ou para Boa Vista e dizer assim: eu preciso cumprir algo, eu quero alguém que tem um coração puro e santo, ele vai olhar e vai encontrar um dos nossos filhos para servir a Ele, amém? E para encerrar, eu quero ler o Salmo 78, versículo 3 a 7, que diz: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos aos seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os contasse aos seus filhos, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os contasse aos seus descendentes, para que pusesse a sua confiança em Deus e que não se esquecesse dos feitos de Deus, mas obedecesse os seus mandamentos. O que nós temos ouvido a respeito de Deus, nós precisamos passar para os nossos filhos e fazer com que os nossos filhos se comprometam diante de Deus pelo seu caráter, que quando eles tiverem seus filhos, eles também vão fazer esse mesmo processo de transmitir com fidelidade para os filhos deles, e as futuras gerações porão a sua confiança em Deus, amém? Eu quero orar pelos pais e mães que estão aqui, que nós possamos aprender de Maria, de Zacarias, de Simeão e de tantos outros, que os propósitos de Deus serão cumpridos quando Deus encontrar pessoas disponíveis. Eu quero orar por você. Fique em pé, todo pai, toda mãe que está aqui. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada pai e mãe desta noite, dessa igreja. Meu Deus, que a tua boa mão esteja estendida para os teus filhos, que eles consigam, meu Deus, assimilar essas verdades de tal forma que eles possam estender suas mãos e abençoar seus filhos, seus netos, que as próximas gerações, meu Deus, continuem seguindo o Senhor, que nós possamos deixar um legado de fé, de confiança em Deus, para que as próximas gerações proclamem o nome do Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos que nossos filhos estejam naquele dia, um grande dia, quando a trombeta tocar, dá as boas-vindas ao Salvador de toda a terra, que virá nas nuvens do céu. Oh Deus, não faltarão nenhum, eles estarão diante de Ti. Eu peço isso em nome de Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu declaro que a minha família é uma bênção de Deus. Eu declaro que a unção do Senhor está sobre mim, sobre os meus filhos, sobre os meus netos, e eles nunca se desviarão do Senhor. Assim seja. Amém. Aleluia.